Mais uma vez, muito boa tarde. Agradecemos também a vossa presença neste painel onde iremos falar das associações regionais e distritais, peça fundamental do nosso futebol. E para nos ajudar, diria, nesta reflexão, vou chamar 3 dirigentes associativos com larga experiência, quer pelos anos das respectivas funções, quer também pelas experiências em si que foram vivendo e continuam a viver no desempenho dos cargos. Chamo Vítor Filipe, presidente da Associação de Futebol de Lisboa. Chamo também José Manuel Neves, presidente da Associação de Futebol do Porto. E Daniel Pina, presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre. Vamos então falar de associações distritais, regionais, vamos falar da base do nosso futebol. E eu começava pelo presidente da Associação de Futebol de Lisboa, foi o primeiro que chamei, para esta nossa conversa. Neste momento, atendendo ao ecossistema futebol, falando do futebol português no geral, qual é o papel nesta altura, e até comparando com outros tempos, das associações e do trabalho das associações? Muito boa tarde a todos. É um prazer estar convosco e com o Daniel e com o José. Eu entendo que as associações de futebol distritais e regionais são a mola principal do futebol. E porquê? Porque é verdade que o futebol profissional é realmente quem está nas paragonas, quem está nos jornais, quem está nas televisões. Mas o futebol distrital é quem acompanha a base de todas as camadas jovens e os dirigentes amadores são muito importantes, são determinantes para que o futebol profissional depois possa ter o resultado que tem. Portanto, passa pela nossa organização, passa pela ajuda que nós fazemos diariamente aos nossos clubes e aos dirigentes que acompanham os clubes, que são figuras de um mérito muito grande, para podermos depois, amanhã, ter um futebol como temos agora. Portanto, é muito importante a nossa organização, é muito importante o acompanhamento que fazemos aos clubes através dos seus dirigentes, para que possamos ter realmente uma federação mais forte, mais capaz e com os resultados por todos conhecidos. Eu pergunto ao José Manuel Neves, e até falando desta evolução, das novas tecnologias, da globalização, a própria exigência, mesmo ao nível das competições regionais, distritais, dos treinadores, dos jogadores, dos pais dos jogadores, também como é que a sua associação, no fundo, as associações vão lidando também com esta escalada, diria, de novas exigências? Boa tarde, mais uma vez obrigado à Federação Portuguesa de Futebol pela oportunidade em acolher o movimento associativo. E tal como eu disse ontem ao Canal 11, isto é um fórum democrático onde toda a gente exprime as suas ideias. Está de parabéns à Federação Portuguesa de Futebol. Entendo que deve ser incentivada a continuar este tipo de fóruns para que o futebol de base aqui esteja presente. Respondendo à sua pergunta, as associações, como disse o Vítor Filipe, têm um papel desafiante. Mas primeiro têm de saber o que têm dentro de casa. O que existe. Nós só podemos medir aquilo que existe. E este é o principal problema das associações distrital. Saber o que existe e para onde querem caminhar. Será que, com o nível de crescimento que temos tido, sistemático, o número de atletas, conseguimos continuar neste ritmo, seja no futebol feminino, seja no futsal, com as mesmas infraestruturas? É a primeira questão que eu deixo no ar. Eu penso que isso não será possível. A segunda questão tem a ver com questões de formação. Dou apenas como exemplo. O Porto faz 1.300 jogos por semana. Tem de ter árbitros para esses jogos. Portanto, tem aqui um problema de formação contínua de árbitros. Tem dirigentes. O estatuto do dirigente benévolo não é revisto há anos e anos. O que significa abandono. Não temos dirigentes para os nossos clubes. Outro problema que aqui se põe. Terceiro problema.
Será que, quando a imprensa discute direitos audiovisuais que aí vêm, as associações estão no radar desses direitos? Seguiremos os exemplos dos Big Five ou ficaremos pelo caminho? Isto são questões estruturantes das associações distritais. Os seus orçamentos têm de ser construídos com base naquilo que existe. E os seus orçamentos são construídos com base em empirismo ainda. E não pode continuar este. Este paradigma tem de mudar. Da base até à pirâmide, eu ouvi hoje, em várias intervenções que aqui ouvi hoje, desde os CEOs do futebol profissional, muito bem preparados, que trouxeram à luz do dia aquilo que são as questões. O tema dos proveitos e dos custos é aquilo que se bate nas associações distritais, onde vão buscar o seu dinheiro para conseguir fazer mais e melhor. E eu aproveito porque Lisboa, Porto e vamos para o interior, com o Daniel. Estas flexões, com certeza que terão outro peso e serão feitas, provavelmente, algumas delas de uma outra forma, tendo em atenção, por exemplo, a Associação de Futebol de Porto Alegre. Sim, nós temos 22 associações distritais e regionais, cada uma com a sua identidade própria, mas há fatores que são transversais a todas. E eu entendo que há 4 desafios importantes que nós temos para o futuro do futebol português e do futebol associativo. A primeira e a principal, sustentabilidade. Hoje em dia os clubes têm muitas dificuldades, há muitas associações com muitas dificuldades e o apoio tem que chegar rápido, sustentável às associações, porque sem esse apoio, hoje em dia, nós não conseguimos desenvolver o nosso trabalho, que cada vez é mais exigente, no interior temos cada vez mais dificuldades e por isso eu, por vezes, não entendo como é que alguns dirigentes associativos não entendem que o financiamento e a sustentabilidade das associações e dos clubes é o fator mais importante e que nós devemos discutir todos os dias, a todas as horas. Segundo ponto essencial, cada vez mais temos de ter formação e qualificação. A formação dos dirigentes esportivos, sejam eles dirigentes, treinadores, árbitros, jogadores e até de adeptos. Cada vez temos que estar mais qualificados para estarmos à altura das nossas responsabilidades. Depois identificava como terceiro pilar essencial a adaptação às novas tecnologias. Nós hoje em dia, as novas tecnologias, todos os clubes, todas as associações têm que estar ligadas em rede. Têm que estar ligadas em rede à Federação Portuguesa de Futebol. Há muita coisa a corrigir. Hoje em dia, os próprios gabinetes técnicos têm que estar ligados à Direção Técnica Nacional. As próprias associações têm que estar ligadas internamente com a direção da Federação. E hoje em dia não é aceitável que ainda se trabalhe de forma rudimentar, quando hoje em dia temos utensílios que são sofisticados, utensílios que tornam o trabalho de todos mais rápido, a consulta de todos os dados naquele momento, naquela hora. E depois terminava por dizer que a importância da chegada da base até ao topo. Hoje em dia, nós entendemos, presidentes de associações, principalmente as do interior, aquelas que têm mais dificuldade, aquelas que estão mais longe dos focos das televisões, que o cidadão comum que está em casa importa-se e dá valor ao atleta que é o melhor do mundo, que é o treinador que é o melhor do mundo, mas que as pessoas têm que entender que 95% do futebol, futsal e futebol de praia que se joga em Portugal é organizado pelas associações distritais e regionais. E têm que ser valorizadas por esse trabalho, porque o melhor treinador do mundo, o melhor jogador do mundo, o melhor árbitro do mundo começa onde todos começam, nas associações distritais e regionais. Uma questão para os três, perdão. O topo tem de olhar de outra forma para a base. Algumas sugestões que possam aqui, até pela vossa experiência, e sugestões que podem encaixar em algo mais realista, podem deixar-nos aqui algumas ideias que penso que seriam importantes, até porque estamos numa summit onde realmente temos daquilo que é mais mediático, dos elementos e agentes com mais qualidade do mundo, mas temos também aqui o futebol do base. Muito bem, reforçando aquilo que foi dito, em relação mesmo ao próprio estatuto do dirigente em regime benévolo, não faz sentido que exista já um decreto-lei
que contempla alguns dirigentes, mas esquecem-se do dirigente dos clubes, esquecem-se do dirigente das associações. Contempla a Federação, contempla o Comitê, mas não contempla o dirigente benévolo. É muito importante. Nós temos, e foi uma decisão extremamente importante da Federação, que foi a certificação das entidades formadoras, onde nós, na sequência daquilo que disse o José Neves e o Daniel Pina, estamos a dar melhores condições, não só em termos de formação, digitalização, para podermos ter canais de muito mais aligeirados com a Federação. A certificação é realmente importante. Na nossa opinião, há que fazer alguma revisão, porque já lá vai o seu tempo, já não foi implementado há já algum tempo, e, na nossa opinião, deve haver alguma revisão, mas consideramos um pilar muito importante a certificação das entidades formadoras. A questão depois também que tem a ver com aquilo que se faz. Nós, e como disse o Daniel, os jogadores, os treinadores, começam nos clubes distritais. O futebol profissional é o mais mediático. O dirigente do futebol amador não está preocupado em aparecer nos jornais nem na televisão. Está preocupado é que tirar os jovens e as jovens de comportamentos desviantes, de comportamentos aditivos, de forma a que os prepare melhor para a vida ativa. Nós, na Federação, em relação mesmo às instalações, temos tido alguns apoios. Nós temos condições para, mediante alguns filtros, apoiar clubes para que melhorem as suas instalações. E esse caminho está a ser feito, mas nós pensamos que ainda pode haver mais e melhor. Bom, a pergunta que foi feita é da base até à pirâmide, basicamente. Pedro Proença, enquanto Presidente da Liga, fez esse papel e fez-lo muito bem. Aproximou a base até à pirâmide. Por isso acredito também que as vossas expectativas... Os problemas são transversais à sua dimensão. Os CEOs, ainda hoje, dos 3 clubes, falavam num tema que é seguros. Os seguros são um problema transversal ao futebol. Da base ao topo. Da base ao topo. Isto tem um custo impressionante na vida dos clubes. É preciso que alguém olhe para isto. O que acontece é que nós falamos e as mensagens não chegam. O que acontece é que nas infraestruturas esportivas o IVA é de 23%. Não se percebe quem substitui o Estado naquilo que é a sua função de educar, que são os clubes e as associações, e quando vão construir infraestruturas, têm o IVA a 23%. Ou seja, há um tema de fiscalidade transversal ao futebol, na bilhética. E toda a gente fala, e quando é preciso, como alguém dizia hoje, para tirar fotografias toda a gente aparece. Quando estas questões são colocadas, ninguém decide. E continuamos eternamente com infraestruturas antigas, com infraestruturas que não têm... que não estão preparadas do ponto de vista da eletricidade, do ponto de vista da água, do ponto de vista da utilização. O futebol feminino precisa rapidamente de infraestruturas diferentes daquelas que temos para crescer ainda mais. O problema das associações distritais chama-se infraestruturas. Dizia o Presidente da Associação de Futebol de Bragança, creio que há 5 minutos atrás, na sua intervenção, academias. As academias são determinantes para a função das associações distritais. Determinantes. Quem tem seleções distritais, quem tem árbitros para formar, quem tem treinadores para formar, quem tem dirigentes para formar, tem de ter infraestruturas. Ou continuamos neste paradigma que é gerimos o dia-a-dia ou gerimos o futuro. Quem não prepara o futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Eu digo isto com regularidade. E nós temos que preparar o futuro. E está na altura, da base até à pirâmide, que tem problemas transversais comuns, de todos falarem sobre os seus problemas, porque eles são, de facto, muito iguais. Daniel. Chegar da base à pirâmide ou da pirâmide à base são mesmo 2 vértices. 2 vértices que é quem está no topo da pirâmide de saber que saiu da base e quem está na base conseguir ter condições de chegar ao topo. Começando pela primeira,
os ídolos das crianças, dos jovens, dos dirigentes que estão no topo, gostam de ter contacto com os seus ídolos. Como há bocado disse o meu colega José Neves, sou presidente da Federação, enquanto esteve na Liga, enquanto está enquanto presidente da Federação, é uma pessoa que tem um contacto fácil, isto é, os dirigentes, os meus colegas, eu, quando precisamos de falar com o seu presidente, conseguimos sempre fazê-lo. E por isso, quando nós temos ídolos, e que as pessoas querem estar perto dos ídolos, eu, enquanto presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre, não posso aceitar que, por exemplo, o selecionador nacional nunca tinha tempo para estar nos sítios onde as pessoas também gostam que ele esteja, porque é muito fácil estar nos Portugal Summits, nos Warriors da Liga, mas também as pessoas que têm importância e têm relevo também têm que estar disponíveis para estar perto daqueles que são mais vulneráveis, têm menos oportunidade de estar em contato com essas pessoas, e por isso as pessoas que estão no topo têm que perceber que quem está na base também quer estar perto deles e tem que ter essa disponibilidade. Como também, ao contrário, quem está na base tem que ter condições, e há bocado já foi referido, o meu colega Zé Neves já referiu o outro colega, que é o professor António Ramos, de Bragança, que muitas vezes, e desde sempre, foi um dos principais impulsionadores da importância de cada associação ter a sua academia, para ter um local próprio onde as seleções possam desempenhar o seu trabalho, seja no futebol, seja no futsal, seja no futebol de praia, e que quando a base começar a ter condições como ter o topo, também mais fácil chega ao topo. São estes dois pontos de vista que queria deixar, para não estar a repetir outros pontos essenciais que os meus colegas já referiram, que é que quem está no topo tem que saber de onde veio e que quem está cá em base saber para onde vai. Ou seja, não é só uma questão de dinheiro, obviamente, que é importante, mas também de disponibilidade de quem, no fundo, representa ao mais alto nível o futebol português junto da base. Obviamente que sim. Obviamente que, como eu referi há bocado, tem um exemplo, é um exemplo concreto. Eu, enquanto presidente da Associação de Futebol de Porto Alegre, embora seja o presidente de uma das associações fundadoras, sou igual aos meus 21 colegas, todos têm as suas necessidades, mas obviamente que pessoas de relevo do futebol português, do futsal português, têm que estar disponíveis para irem aos sítios que têm mais dificuldades, ou aos sítios do interior, e esse problema passa-se mais no futebol do que no futsal, porque no futsal sempre houve essa aproximação, quer do selecionador nacional, quer de toda a estrutura do futsal. No futebol, na minha opinião, não, e acho que era uma boa questão e que devíamos inverter isso, porque as pessoas que estão no interior mais facilmente têm contactos com as pessoas, a estrutura nacional do futsal, por estar disponível para estar presente, para haver jogos das seleções, para estar informações, e a estrutura do futebol também tem que estar disponível, porque as pessoas também gostam de que as pessoas do topo do futebol, também da federação, que estejam nesses locais. Há pouco falava de dinheiro, não é? Sem dinheiro muitas coisas não andam. Mas, por outro lado, também, quando falamos da falta de dinheiro, e peço aos dois uma reflexão sobre isto que vou dizer, a verdade é que temos seleções fortes, muito fortes, temos os melhores jogadores do mundo, nas várias variantes do futebol, mas depois não temos árbitros, não temos condições para os pequeninos, não temos condições para os dirigentes, não temos condições para os treinadores, onde tudo começa. O dinheiro é um bem escasso e raro. Caro. Não se percebe que o Portugal Norte 2030, por exemplo, ou PRR, não contempla desporto. Há aqui qualquer coisa que não funciona bem. Quem elabora os programas, falo dentro de um gabinete em PowerPoint, não bem até à base, para perceber quais são as necessidades da base. E nós temos que mudar este paradigma. E está nas nossas mãos a mudança deste paradigma. De todos. Sabemos que a Federação está alinhada com as associações distritais. Sabemos que outras entidades estão alinhadas com as associações distritais para alterar este tipo de paradigma. Porque ou todos fazemos a tal defesa mais forte, ou então continuamos de dia a dia a discutir os mesmos problemas sem que eles tenham resolução. Este é que é o tema.
se me permite, em relação ainda à questão da organização, e apesar de eu entender que o dinheiro é importante, mas também não é tudo. Nós estamos habituados no jogo de futebol a falar sempre das duas equipas, mas nós esquecemos muito da terceira equipa, que são os árbitros. Os árbitros. O tempo está a acabar. Nós que temos, a Associação de Futebol do Porto tem mais, mas nós, a Associação de Futebol de Lisboa, temos cerca de 700 jogos por semana. Temos 450 árbitros de futebol de 11, 120 de futsal, que também fazem futebol de praia. Pois estes árbitros acabam por se desdobrar, fazem vários jogos por fim de semana para poderem cumprir os jogos que temos semanalmente. E o apoio é um apoio financeiro muito, muito fraco. Não é por isso que eles batem-se por aquilo que gostam. E depois temos um problema, que é o problema da falta de policiamento. Nós, neste momento, há muitos jogos que não têm policiamento. É muito difícil, alguns jogos de séniores e júniores, principalmente, em que não haja policiamento. E aí o Estado, muitas vezes, acaba por fechar os olhos a esta questão. Portanto, eu dava um grande relevo também à terceira equipa, que é necessária sempre para que haja um jogo de futebol, porque se não houver a terceira equipa, não há jogo de futebol, que é a arbitragem e a retenção. Nós temos vários candidatos, 60, 70, 100, 180, mas depois a retenção não é a atração. Não é a retenção. Não é a captação, é mais a retenção. É mais a retenção, que houvesse outra atratividade para que houvesse mais retenção na arbitragem. Mas no meio disto está a humanização da figura do árbitro. Muito bem. A humanização da figura do árbitro é determinante para tudo isto. Árbitro que vem. Mas é um caminho que, realisticamente falando, é possível de percorrer e vencer? Claro, está nas nossas mãos fazê-lo. Está nas nossas mãos fazê-lo. Quem é que o vai fazer? A formação, a captação do árbitro, a retenção do árbitro é feita pelas associações distritais. E está nas nossas mãos essa retenção e levá-los da base até à pirâmide. O Artur Soares Dias, que aqui está presente, iniciou a sua carreira na Associação de Futebol de Porto e foi até à elite da FIFA. Foi aí que ele começou. Com trabalho, dedicação, com esforço, com empenho. Com uma palavra, nunca desistiu, resistiu. E esse é o segredo. Resistir e não desistir. E eu chamava a atenção, permita-me só por isto, é também relevante, mais uma vez aqui, o trabalho do dirigente do futebol amador. Porque quando os júniores acabam para passar aquele, como se costuma dizer, o cabo das tormentas para irem para os séniores, há muitos desses jogadores que podem ir na arbitragem, no dirigente, podem ir depois para outras áreas, nomeadamente massagistas, podem continuar a acompanhar o futebol, se não tiverem a mesma habilidade que os outros têm para passar para os séniores, e aqui é um trabalho também muito determinante do dirigente, que conhece os jovens, que os acompanha, a encaminhá-los também para a arbitragem. Agradeço aos três a presença e também os minutos de partilha da vossa experiência. E antes de fecharmos este painel, chamo também o Dr. Vasco Pinho, diretor da Federação Portuguesa de Futebol. Obrigado. Obrigado. Acho que só. Obrigado. Obrigado, Vasco. Muito obrigado também. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado. Deixa-te ver lá. Mais para aqui, mais para aqui.